Tópico 2, parte 2. A Igreja em Antioquia. A igreja começou em Antioquia, quando os crentes de Jerusalém foram dispersos, perseguidos em decorrência da pregação de Estevão. Esses cristãos mais helenizados levaram a mensagem de Jesus aos gregos. E foi em Antioquia que o novo termo cristãos, Atos 11, 26, passou a ser utilizado para designar aquele povo que, embora incluísse tanto judeus quanto gentios, estava começando a ser identificado como algo distinto de ambos. O abandono da exigência da circuncisão não resolveu. Pelo contrário, intensificou a questão da comunhão à mesa entre crentes judeus e gentios. O problema atingiu o ápice em Antioquia, onde a insistência de Paulo para que as leis alimentares judaicas não incidissem sobre os crentes gentios, em contraste com a transigência de Pedro e Barnabé, Gálatas 2, 11 e 14, transformou a cidade em um centro a partir do qual a missão gentílica da igreja se propagou. Sob a iniciativa do Espírito, Paulo e Barnabé saíram de Antioquia para difundir o Evangelho de Jesus. Essas missões os levaram às sinagogas dos judeus da diáspora, localizadas nas cidades gregas de Chipre e na Ásia Menor. Ali, eles pregaram primeiro aos judeus e depois aos gentios, adeptos do judaísmo, os quais estavam associados de diferentes maneiras às sinagogas. Embora Paulo continuasse a considerar Jerusalém a igreja-mãe, ele encontrou em Antioquia uma base de operações mais adequada às suas viagens missionárias subsequentes. 4. Paulo é às vezes chamado de segundo fundador do cristianismo, um título que ele não aprovaria. O apóstolo é notório na história do cristianismo primitivo por causa da sua preeminência que Lucas lhe conferiu em Atos dos Apóstolos e também por causa do número de cartas assinadas por ele no cânon do Novo Testamento. Paulo era judeu no aspecto espiritual, romano no aspecto legal e grego no aspecto intelectual. 3 trunfos para um missionário do primeiro século. Paulo foi o apóstolo dos gentios por excelência, tanto que a igreja tornou-se predominante gentia ao final do primeiro século. Sua influência formativa nas igrejas que fundou, bem como naquelas estabelecidas ou mantidas por parceiros, conferiu-lhe inegável valor na história da igreja primitiva. Apesar disso, a importância dos 12 discípulos como primeiras testemunhas da vida
e do ministério de Jesus não foi esquecida. Paulo entendia seu chamado apostólico no sentido missionário, e a extensão de suas viagens é verdadeiramente impressionante. Ele levou o Evangelho de Jesus por toda a Ásia Menor, Grécia e, por fim, embora na posição de prisioneiro, a Roma. Relatos posteriores afirmam que ele concretizou sua intenção de ir à Espanha, atravessando assim a amplitude do mar Mediterrâneo. Em suas viagens, Paulo primeiro abordava os judeus nas sinagogas e depois ministrava aos simpatizantes gentios, com os quais tinha contato também por meio das sinagogas. Uma vez que o evangelho apresentado por ele não exigia dos gentios a observância da lei de Moisés. Esses crentes logo acharam impossível permanecer dentro das comunidades judaicas estabelecidas. Por esse motivo, o apóstolo transformou-os em novas comunidades com características próprias, trabalhando raramente sozinho. Paulo levava colegas consigo nas viagens e deixava alguns deles pelo caminho, a fim de continuarem ministrando aos novos crentes, por intermédio deles de outros mensageiros e de cartas. O apóstolo mantinha contato com as comunidades cristãs. A luta de Paulo em prol de sua missão aos gentios fez dele um participante fundamental na grande questão eclesiástica da época, a definição das condições para que os gentios fossem aceitos no grupo cristão israelita. As contribuições literárias de Paulo nesse sentido incluem principalmente suas cartas às igrejas da Galácia, onde os judaizantes, locais ou estrangeiros, insistiam na aceitação gentílica da circuncisão, e a igreja em Roma, onde buscou unificar os grupos cristãos na aceitação de seu programa de trabalho missionário. O argumento dos judaizantes na Galácia, bem como dos cristãos judeus conservadores em Jerusalém, era de que para usufruir das promessas de Deus oferecidas na aliança, era necessário ser incorporado ao povo de Abraão e receber com ele o sinal pactual, a circuncisão. A resposta de Paulo foi que a base para a aceitação divina de Abraão havia sido a fé. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Gênesis 15, 6. Antes mesmo que recebesse o sinal da circuncisão. Por conseguinte, segundo o apóstolo, aqueles que compartilham a mesma fé de Abraão recebem justiça igualmente e passam a fazer parte das nações abençoadas por intermédio dele, sem a necessidade do sinal da circuncisão. A sensibilidade pastoral de Paulo e a sua capacidade de aplicar tanto as escrituras hebraicas como a filosofia moral grega na instrução aos convertidos
podem ser observados em suas cartas, especialmente as igrejas gregas em Tessalônica, Corinto e Filipos. As cartas circularam entre as congregações cristãs e tornaram-se a base da orientação para um estilo de vida cristão diferenciado. Fontes extracanônicas relatam a execução de Paulo por decapitação em Roma, no governo do imperador Nero, em meados dos anos 60. Sua morte em Roma associou a Pedro na memória da igreja, visto que a experiência comum do martírio na mesma cidade, um apóstolo da incircuncisão e um apóstolo da circuncisão, serviu como símbolo de unidade da fé. 5. A igreja em Roma e Pedro. Relata-se que visitantes de Roma, tanto judeus quanto os prosélitos, estiveram presentes em Jerusalém no primeiro Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. Atos 2:10. E alguns deles podem ter levado consigo a fé em Cristo de volta para Roma. Já existia um grande número de cristãos judeus e gentios em Roma, quando Paulo escreveu sua principal carta aos romanos. Oriunda de um contexto cosmopolita, a igreja tinha o grego como idioma. Uma tradição posterior, relatada por Eusébio, atribuiu a Pedro um episcopado com duração de 25 anos em Roma, o que situaria sua chegada ali no início dos anos 40. O silêncio de Atos e Romanos, entretanto, indica que a chegada de Pedro em Roma deve ser datada posteriormente. É impossível traçar as viagens de Pedro após a sua partida de Jerusalém, mas Paulo atesta sua presença em Antioquia. Além disso, o texto de 1 Pedro sugere um ministério em regiões da Ásia Menor e a presença de um partido de Pedro em Corinto sugere sua atividade ali em determinado ponto. Fontes do segundo século fornecem fortes evidências da presença de Paulo e Pedro em Roma, bem como de seu martírio ali. Ademais, a referência à igreja na Babilônia, em 1 Pedro 5:13, provavelmente deve ser entendida como uma referência velada a Roma, ao local onde a carta foi escrita. Clemente de Roma, 96 d.C., e Inácio de Antioquia, 116 d.C., ao escreverem para Roma, associaram tanto Pedro quanto Paulo
igreja local, associaram tanto Pedro quanto Paulo à igreja local. E Clemente insinuou que o martírio deles ocorreu ali. Dionísio de Corinto, 170 d.C., fez a primeira declaração implícita do martírio de Pedro em Roma. Mas seu martírio é um tanto enfraquecido pela afirmação equivocada, se analisada com muito rigor, de que Pedro e Paulo foram martirizados ao mesmo tempo. Não muito tempo depois, Atos de Pedro relata um mistério memorável do apóstolo em Roma e conclui com a história de sua crucificação de cabeça para baixo por vontade própria. Um estilo de execução também mencionado por Orígenes. Gaio de Roma, em aproximadamente 200, apontou para os troféus ou memoriais dos apóstolos, assinalando os locais dos martírios, o de Paulo, na Via Ostiense, localização da igreja de São Paulo, fora dos muros, e o de Pedro, no Vaticano, cujo memorial foi encontrado debaixo do altar-mor, nas escavações sob a Basílica de São Pedro. Pedro, sendo persuadido pelos discípulos a deixar Roma, encontrou-se com Jesus, o qual chegava à cidade. Então perguntou-lhe: Senhor, para onde vais? Covardes. Diante da resposta, para Roma, a fim de ser crucificado novamente. Pedro voltou abatido à cidade para enfrentar sua própria morte. Atos de Pedro 35. Os pais da igreja, no fim do segundo século e início do terceiro, mencionaram Pedro e Paulo como fundadores da igreja em Roma. Isso não se aplica à primeira pregação do evangelho ali. A declaração, entretanto, poderia ser válida quanto à estabilização e estruturação organizacional da igreja, e mais ainda quanto à importância de seus martírios para o testemunho da verdade do evangelho, fundamento da igreja. Fontes literárias e inscrições mais antigas fazem associação com os nomes de Pedro e Paulo e o envolvimento de ambos em Roma parece condizer com a situação histórica. As informações tradicionais que Paulo foi decapitado, uma morte mais rápida e misericordiosa aplicada aos cidadãos, e de que Pedro foi crucificado, condizem com as penas aplicadas aos indivíduos de suas respectivas classes sociais. Portanto, o testemunho é muito forte de que Pedro e Paulo estiveram em Roma ao final de seu ministério. Ademais, é bastante provável que Pedro tinha sido martirizado ali, mas menos provável que tinha sido crucificado de cabeça para baixo. E também possível que tenha ocupado algum cargo oficial, além do prestígio apostólico de que gozava na igreja. 1 Pedro 5:1.
presbítero com eles. Essa situação teria gerado um núcleo histórico em torno do qual surgiram as afirmações da Igreja Romana acerca de sua relação com Pedro e de seu cargo como primeiro bispo. Embora as lendas fossem por vezes inventadas do zero, especialmente em períodos posteriores, as histórias transmitidas e as alegações feitas costumavam ter alguma base na realidade. Nesse caso, a base para as declarações a respeito do papado teria sido a presença e o martírio de Pedro em Roma, seu prestígio e talvez sua posição de liderança na igreja. Não obstante, chamar Pedro de papa ou mesmo de bispo é uma conclusão anacrônica. Ao final da era apostólica, a Igreja Romana já era uma comunidade numerosa e importante. Encerro este vídeo por aqui. Espero você na terceira parte do segundo tópico. A graça e a paz de Cristo. Fique com Deus.